Esse é um projeto dentro de uma iniciativa de soft power que a Firjan tem, entendendo que a cultura, os valores, o patrimônio, né, tudo que a gente tem aqui no Rio de Janeiro que nos diferencia como população, como sociedade, pode ser usado, pode transbordar para agregar valor e diferencial a produtos e serviços, fazer com que o Rio volte a ser um destino de turistas e investimento. Então, esse é um projeto importante aqui para a gente, né, super multidepartamental, diversas pessoas envolvidas nesse projeto. E é isso. Então, agora eu vou convidar a nossa primeira palestrante. A gente tem aqui a honra de ter conosco. Ela é pesquisadora aqui do nosso Lab de Tendências da Casa Firjan, é formada em Design e Moda pelo Senai C-Ticket, é pós-graduada em Marketing pela SPM e mestranda em Design pela UFRJ. Ela tem experiência profissional nas áreas de pesquisa de tendências e desenvolvimento de produto, e eles têm lá no Lab, ela vai apresentar uma publicação muito legal que fala de tendência, fala de futuro das profissões, e eles fizeram um recorte especial para a gente, para apresentar aqui sobre o futuro do trabalho e todos os nossos desafios. Natália Coelho. Olá, boa tarde para todo mundo. Obrigada, Júlia, obrigada, Neto, aí, pelo convite. Como ela já me apresentou, não preciso me apresentar mais uma vez. Eu estou aqui representando a minha equipe do Lab de Tendências. Então, como a Júlia falou, eu vou apresentar aqui um recorte de uma pesquisa que a gente tem realizado, na verdade, há algum tempo. A gente, na verdade, faz o monitoramento de tendências constantemente, mas a gente se interessa muito pelo tema do trabalho. E, muito em breve, a gente vai lançar esse relatório, né, do futuro do trabalho, mas ainda está, né, no forninho, ainda sendo preparado, mas em breve a gente vai lançar. E aí eu trouxe aqui, na verdade, alguns insights, né, um recorte com esse foco aí nos setores da economia criativa. Então, só para falar um pouquinho também rapidinho do Lab, né, nós somos esse núcleo de pesquisa estratégica que existe aqui na Casa Firjan, justamente para alertar, né, para apoiar também as empresas, profissionais, as indústrias nesses principais temas de impacto, nas tendências que a gente continua monitorando e que a gente entende aí que vão impactar as empresas, negócios e sociedade. Então, a gente realiza esse monitoramento constantemente e a gente tem algumas saídas de pesquisa. Então, a gente tem os relatórios, a gente tem um podcast, que é super legal, a gente tem os aquários, a gente tem artigos, a gente faz palestras, enfim. Então, a gente transforma essa pesquisa, esse conteúdo em uma série aí de destinações. Então, primeiro eu vou começar eu vou tentar ser bem breve, que eu tenho pouco tempo. Eu vou dar um panorama aqui um pouco geral sobre o que a gente está mapeando hoje de sinais de mudança, né? Os sinais de mudança a gente fala que são pistas que nos dão indícios de tendências que estão por vir. Então, do futuro do trabalho, o que a gente tem monitorado, né? Novos formatos de recrutamento, então processos de recrutamento que focam nas habilidades ao invés da formação formal. Também a gente destaca aí essa demanda aí por habilidades, né, como pensamento crítico, o pensamento criativo, boa comunicação, resolução de problemas, e essa ideia de que a gente vai ter que se requalificar ao longo da vida, né, que é essa ideia de aprendizagem aí contínua. A gente não tem como não falar do impacto da crise climática no trabalho, né, na verdade não tem como não falar do impacto da crise climática em âmbito, né, algum. Então, o que a gente começa a sentir? Que a crise climática já começa a impactar as jornadas dos trabalhadores. Então, a gente viu em alguns países, né, Estados Unidos, a China, onde houveram ondas de calor, e isso interrompeu a jornada de alguns trabalhadores. Isso vai ser cada vez mais frequente, esses eventos aí imprevisíveis. A gente fala também sobre essa possibilidade aí de novos empregos verdes que estão surgindo, né, da economia verde. E aí também um destaque
destaque para essa habilidade do letramento verde. Então, quem detém esse tipo de conhecimento, né, em relação à sustentabilidade, a ESG, responsabilidade social, com certeza tem tudo para se destacar aí nesse panorama do futuro do trabalho. A gente fala também sobre novos modelos de trabalho, então modelos de trabalho que são mais híbridos, né, até. Então, a gente não via isso com tanta frequência. Novos formatos de contratação mais flexíveis, trabalhos totalmente remotos e uma readequação e até mesmo uma redução da jornada de trabalho. Isso tem acontecido em alguns países e aqui no Brasil já tem algumas empresas testando esse modelo das jornadas mais curtas também. Essa ideia do trabalho múltiplo também, ainda hoje a gente entende o trabalho muito como parte da nossa identidade. Então, quando a gente se apresenta para alguém, geralmente a gente fala, eu sou arquiteto, eu sou engenheiro, né, eu sou sociólogo, eu sou antropólogo, enfim. Então, o trabalho está muito ligado à nossa identidade. E como a gente passa por essa mudança, onde os trabalhos passam a ser um pouco mais flexíveis, isso passa a ser desvinculado da identidade, já que você vai desempenhar outras funções, né? Mais de uma função, na verdade, né? Então, a gente fala dessa ideia dos trabalhos que vão ser executados por projeto, trabalhos um pouco sem vínculos, né? Com vínculos múltiplos. E por isso também é importante destacar essa ideia de que a gente vai ter que pensar novas redes e protocolos de segurança. Então, programas que vão dar suporte aí aos trabalhadores, já que esses vínculos estão mais flexíveis. Uma preocupação muito grande com a saúde mental no ambiente de trabalho. Por conta da crise sanitária que a gente viveu, isolamento social, a gente, né, percebeu que, de fato, a saúde mental se tornou um problema de saúde ocupacional. Então, cada vez mais as empresas têm se preocupado com essa questão no trabalho, e isso tende a crescer cada vez mais no momento que a gente vive, né, crises econômicas, crise climática, que gera também ansiedade nas pessoas. Outro ponto importante que a gente tem observado é que a gente está começando a ver essas demandas geracionais, né? Então, diferentes gerações, né, muito diferentes, convivendo no mesmo espaço de trabalho, o que é ótimo também. Só que as empresas elas vão ter que ser mais adaptáveis, mais inclusivas, vão ter que também que pensar em alguns programas que a gente fala de mentoria reversa. Então, são programas onde gerações distintas podem trocar conhecimentos distintos, né? Então, quem tem mais experiência em uma área pode trocar, né, com, de repente, uma outra geração que tem uma habilidade mais no digital e vice-versa, habilidades relacionais também. Então, tem muito a ver com essa demanda geracional, né, de diferentes gerações que estão aí convivendo nesse mesmo ambiente de trabalho. E aí, por fim, mas não menos importante, talvez seja o impacto mais significativo que a gente tem monitorado, são as tecnologias disruptivas. Então, aqui a gente está falando da inteligência artificial generativa, que vou falar bastante dela, e muito em breve, né, parte da nossa equipe esteve agora recentemente no SXSW, que é um dos maiores festivais de inovação do mundo, e, né, um dos grandes temas desse evento foi a AGI, que é a inteligência artificial geral. Teve até uma palestra da Google, enfim, e muito em breve essa inteligência já vai estar muito mais disponível no nosso cotidiano, assim como a IA generativa hoje está disponível para a gente. E pelo que eu entendi, eu não sou especialista em tecnologia, mas é uma tecnologia que é capaz de desempenhar funções cognitivas. Então, funções que até então a gente acreditava que eram só essencialmente humanas. Então, isso muda tudo. Isso começa a mudar de fato, assim, até o que a gente entende por habilidade humana, nessa divisão de categorias. Eu vou falar um pouco mais sobre isso à frente. Então, é claro que a gente tem visto aí a automação de algumas funções, mas isso já tem acontecido há algum tempo. Ao mesmo tempo, a gente vê também o surgimento de novas profissões a partir disso, o surgimento de novas habilidades para você também lidar com as inovações tecnológicas aí nesse ambiente de trabalho. E aí é claro que as habilidades com foco em letramento digital ganham destaque nesse contexto também. Então, aqui é um panorama do que a gente tem observado hoje, né?
E aí agora eu vou dar uma leve pincelada em algumas tendências, alguns movimentos que a gente tem observado. Como eu falei, a gente viu nesse último ano essa popularização da IA generativa, que é essa tecnologia que é capaz de criar textos, imagens, ilustrações, vídeos, enfim, e outros conteúdos. De fato, ela possibilita, né, a automação de alguns processos, até mesmo processos, né, etapas que envolvem processos criativos, para designers, editores de vídeos, artistas visuais. De fato, a IA tem se tornado uma ferramenta que pode, sim, agilizar algumas etapas, algumas tarefas e permitir que esses profissionais se concentrem, talvez, nos aspectos mais complexos da sua função, da sua tarefa, né? Mas isso, claro, vai exigir essa noção dessa colaboração entre humanos e máquinas cada vez mais nesse contexto do trabalho. Aqui, como exemplo, só eu trouxe a campanha da Heinz. Eu acho que a Heinz foi a primeira, se eu não me engano, uma das primeiras empresas a utilizar a DALL-E, que é uma ferramenta de IA generativa, para criar uma campanha publicitária. Mas a gente já viu uma série de eventos e acontecimentos, né? Houve até o caso aí da capa do livro, né, que concorreu ao prêmio Jabuti, que depois o prêmio teve que voltar atrás, porque não existia uma regra ali explícita sobre o uso dessa IA para gerar a ilustração da capa. Já teve uma ilustração também que ganhou, feita por uma IA, né, que ganhou um concurso de ilustração. Então, isso tudo tem acontecido, né? E também isso tem nos gerado preocupações, né? Então, por exemplo, a questão da propriedade intelectual digital. Então, nesse contexto onde essa ferramenta, né, ela adquire muito potencial e capacidade de criação, essa proteção e o resguardo dos direitos autorais, das patentes, das marcas, vão se tornar cada vez mais essenciais. Esse debate ele é super necessário para profissionais de diversas áreas. Então, a gente tem visto esse movimento, né, de profissionais se preocupando com isso em diversos setores da economia criativa. Isso globalmente, né? A gente viu, por exemplo, bem recentemente teve a greve dos roteiristas em Hollywood e tinha a ver com o uso da IA generativa. Aqui eu trouxe o exemplo, que é bem recente, saiu essa semana essa notícia, que representantes dos setores musical, audiovisual, editorial, jornalístico, de dramaturgia, aqui no Brasil, se posicionaram em relação ao uso da IA, escreveram uma carta de recomendações aí que foi enviada ao Senado Federal para, enfim, regular melhor o uso disso, e é super importante a gente estar atento a esse debate. E aí, por fim, o último sinal de tendência assim, que eu queria destacar aqui é essa ideia das novas relações com a criatividade. Esse é um debate também que a gente tem visto ser discutido em outros eventos de inovação também. A partir do momento que essa inteligência artificial ela começa a desempenhar funções que até então eram consideradas essencialmente humanas, como a criatividade, isso começa a passar por uma reavaliação. Então, a gente começa a repensar até a própria noção do que é criatividade. Então, vai ser um contexto um tanto quanto desafiador, mas, com certeza, assim, para a gente conseguir navegar melhor nesse cenário, a gente vai precisar reconhecer um pouco dessa sinergia entre o que é a capacidade humana e a da máquina, como é que a máquina pode contribuir com o nosso trabalho, e entender que, na verdade, essa ferramenta ela pode ser uma extensão da capacidade humana, né, e não essa substituição. Mas, é claro, a gente está destacando isso aqui porque a gente está preocupado também, e é preocupante, né? A gente precisa estar atento a essas mudanças e como que essa legislação e essa regulação vai caminhar. O exemplo que eu trouxe aqui é de uma ferramenta bem simples que o Google desenvolveu, que é uma ferramenta que usa IA generativa, mas que ela trabalha com essa fusão de arte visual e música. E é uma ferramenta que permite você transcender um pouco esses domínios da criatividade, trabalha com essa ideia de sinestesia, né, de você utilizar mais de um sentido ali simultaneamente para impulsionar a criatividade, para permitir novas experiências. Então, aqui eu também vou destacar alguns pontos de atenção para a gente finalizar.
Como eu falei, essa ausência de regulações é algo muito preocupante, mas, de fato, o que a gente tem observado é que a tecnologia está avançando tão rapidamente que a ética não consegue acompanhar. Então, a ética está sempre correndo atrás do avanço tecnológico. Mas é claro que as empresas e os governos, né, os países, vão precisar criar regulações e leis que deem conta de equilibrar esse avanço tecnológico, que a gente entende que é importante, não pode parar, mas também cuidar, né, dos direitos, da criatividade, da criação humana. Outro ponto também importante que eu destaco aqui é a questão da segurança e dos limites éticos no uso dessa ferramenta no contexto de trabalho. Então, ao mesmo tempo que existem um mar de oportunidades para usar essa ferramenta, também existem preocupações como, por exemplo, o vazamento de dados sigilosos. E isso já aconteceu com a Samsung. A Samsung teve alguns dados vazados aí por conta dos funcionários estarem usando a OpenAI. Então, elas vão ter também, as empresas vão ter que criar esses protocolos, né, de como orientar melhor os funcionários, os colaboradores a usarem de forma ética isso no contexto do trabalho. Outro ponto que eu destaco aqui é essa desconfiança algorítmica. O que significa? Que, embora essa IA generativa ela esteja muito sofisticada, esteja criando todo esse tipo de conteúdo aí de alto padrão, frequentemente tem acontecido episódios onde ela alucina. Esse termo parece estranho, mas já é um termo que está sendo utilizado. Quando a IA alucina, significa que ela cria uma informação que não existe. Então, ela cria algo, né, ou uma informação errada ou algo inexistente. E aí, depende muito da capacidade humana e do pensamento crítico de olhar para aquela informação e entender, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui, isso aqui não existe, né? Então, isso também é importante, essa ponderação humana talvez passe a ser mais confiável do que a própria máquina. E essa ideia da criatividade sintética, né? Então, à medida que essas ferramentas elas vão também se tornando aí mais sofisticadas, a gente começa a ser inundado por uma enxurrada de conteúdo criado pela máquina, ilustrações, música, que eles chamam de um conteúdo sintético, né? Então, corre o risco também desse conteúdo se tornar muito sintético, homogêneo. E aí, nesse caso, como resultado, a gente acredita que pode haver, sim, uma valorização maior da criatividade, da criação autêntica humana, né? Daquilo que é criado pelo humano e não pela máquina. Bom, era isso que eu tinha para falar. Depois eu vou ficar aqui para a gente trocar um papo. Gente, a Natália foi quase uma máquina, porque ela fez exatamente em 15 minutos. Ela arrasou. Obrigada, Natália. E quando a gente escuta aqui essa conversa, né, de IA, o SXSW foi muito sobre isso. Agora o Web Summit que está acontecendo está discutindo muito sobre isso. Eu fiz comunicação social, né? E aí tinha uma discussão, não sei aqui quem lembra, quem leu isso, do Humberto Eco, dos apocalípticos e dos integrados. E aí era bem isso, né? Como é que as pessoas que têm uma visão apocalíptica em relação às tecnologias e as pessoas que têm uma visão mais integrada, né? Como é que eu vou me adaptar a isso daqui? E aí sempre tem a história que o Gilberto Gil e o Caetano Veloso achavam que a guitarra elétrica ia acabar com a música brasileira. Eram apocalípticos. Então, como é que a gente vai integrar essa IA aqui na nossa vida, né? E aí, queria então agradecer muito e chamar nosso segundo convidado aqui da noite, que trabalha com isso, com essas novas profissões já há muito tempo, com as novas profissões já há muito tempo. Ele é Head de Creators e Parcerias na UpFi, uma agência boutique que cuida de clientes de games e tecnologia. Possui uma extensa trajetória no mercado publicitário, desenvolvendo marketing de influência, sempre em torno de mercados criativos como games, TV, esportes e cinema. E ele já passou pela ESPN, pelo Twitter, pelo LinkedIn e pela Fúria. Então, eu queria convidar o Thales para conversar aqui com a gente. Deixa eu mudar aqui. Thales Moura. Boa noite, gente. Tudo bem?
É um prazer estar aqui, primeiramente. Eu trabalho, né, como foi falado, há alguns anos e vivencio algumas dessas experiências que a Natália compartilhou. Espero conseguir compartilhar com vocês hoje um pouquinho da minha vivência e fazer algumas provocações de como esses assuntos vão impactar a gente, né? Além dessa experiência profissional, eu gosto de compartilhar também algumas coisas pessoais que impactam nessa minha vivência. Então, por exemplo, eu sofro hoje de depressão, já tive câncer 2 vezes e estou num ambiente que gera muita ansiedade. A gente está vendo, né, como que o IA vai impactar cada vez mais a nossa vida, vai acelerar a nossa produtividade e a gente tende a se tornar cada vez mais ansioso e produtivo, né, por consequência, e isso impacta muito a gente. Então, com um olhar um pouco interno, vamos pensar também, enquanto aqui eu falo, dessa experiência da gente enquanto indivíduo frente a todo esse ambiente, todas essas tendências que foram apresentadas. E aí eu queria que alguém aqui pudesse tentar explicar o que interpreta aqui do criatividade é igual repertório. Alguém ousa responder o que entende dessa proposta aqui? Eu acho que criatividade não é repertório, mas você não é criativo se não tiver repertório. E é algo que eu discuto incessantemente com os meus estudantes de design. Bom, qual que é o seu nome? Isabela. Isabela, muito obrigado, Isabela. Isso mesmo. Alguém gostaria de complementar? Obrigada. Não temos? Temos? E aí nessa soma, né? Outra provocação. Eu acho que sim, que repertório forma a nossa criatividade, mas não é só criatividade. Então, assim, cada um vai ter um repertório que é uma soma do que a gente vai vivendo e as referências de cada um. Então, é a lente que a gente usa no dia a dia, como que a gente encara aquela situação, aquele problema, e como é que cada um enxerga de acordo com o que já viveu e do que conhece. Perfeito. Qual que é o seu nome? Gabriela. Gabriela, obrigado. É Mais isso, uma aqui, né? então. Essa sacolinha, esse toolkit que você vai criando aí ao passo da jornada, que te faz ter acesso a múltiplos elementos para gerar alguma coisa que ainda talvez não tenha sido pensada ou criada, mas que é a partir dessa visão múltipla, né? E desses recursos que você vai colhendo ao passo em que você vai construindo o repertório, você enche essa sacolinha e você tem mais condições mais recursos, de fato, de gerar alguma coisa nova, por exemplo. Perfeito. Qual que é o seu nome? Renata. Obrigado, Renata. Exatamente. Acho que uma coisa que tem em comum, né, em todas as respostas é a questão da vivência. E eu acho que no futuro, a gente, enquanto profissional, a gente não vai deixar de precisar ou poder buscar, por exemplo, conhecimento em faculdades tradicionais. Eu acho que esse modelo não tende a morrer, porque uma coisa que a gente continua podendo buscar em universidades, por exemplo, é vivência. Né? Eu, por exemplo, sou muito grato à minha formação, porque além do conhecimento que eu tive contato com gente do Brasil inteiro, pessoas de classes sociais diferentes da minha, conheci intercambistas de países diferentes daqui da América Latina que estudaram comigo. Então, não necessariamente pelo conhecimento que eu adquiri dos professores, que também foi muito bom e muito rico, mas a vivência ela é muito importante. Eu acho que o profissional criativo, ele que quer ser criativo, ele precisa ficar atento a buscar cada vez mais esse repertório nas vivências. Porque o conhecimento, a gente hoje, cada vez mais está virando commodity. A gente consegue acessar conhecimento EAD, a gente consegue acessar conhecimento em cursos rápidos, a gente não necessariamente precisa fazer, né, buscar conhecimento em cursos longos hoje em dia, mas a vivência e o repertório a gente constrói invariavelmente de viver, de contato, né, com a experiência em si, para que isso fique registrado na gente. E aí eu queria também fazer uma pergunta aqui, que eu acho que isso é bem importante, é uma tendência, já acontece agora. A gente tem alguém aqui, levanta a mão, por favor, alguém que é dos anos 60? Temos algumas pessoas. Vocês têm ideia, mais ou menos, de qual é a expectativa de vida do ano que vocês nasceram? Alguém quer chutar? Quem quer falar? Quantos anos de expectativa de vida? Aqui levantou a mão, né?
Seria legal ouvir de alguém que tem, que é da... Não querem arriscar? Vamos então para o outro extremo. Tem alguém aqui que nasceu depois dos anos 2000? Você sabe mais ou menos qual é a expectativa de vida que a galera da sua idade tem? Eu acredito ser entre 70 e 75 anos. É próximo disso. Então, aqui eu trouxe do IBGE, né, como que foi mudando a expectativa de vida conforme o ano que a gente nasceu. Então, vocês podem ver que aumentou 20 anos, né, mais ou menos, aí, dos anos 60 para a galera de 2010. Então, o que isso significa que está acontecendo no mercado de trabalho? A gente está vivendo mais e a gente está trabalhando por muito mais tempo. E o mercado de trabalho ele ficou mais largo, tem mais gente de mais idades. Então, hoje no mercado de trabalho, a gente já tem pessoas de 60, 70 anos convivendo com pessoas que nasceram em 2008. Então, por exemplo, a minha estagiária de 2008, né, com seus 16 anos, é uma realidade muito diferente da minha, que nasci em 91 e assim por diante, né? E por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, a maior dificuldade, quando a gente pensa, não é das pessoas mais velhas de conhecerem o novo. Eu acredito piamente que a gente que é mais novo tem mais dificuldade de lidar com a questão geracional do que o contrário. Então, hoje eu vejo as pessoas muito mais interessadas em conhecer IA, em se conectarem com seus filhos e conhecer o que eles estão jogando, o que eles estão assistindo, consumindo no TikTok. Mas as gerações mais novas, elas também estão entrando no mercado de trabalho e elas precisam ser um pouquinho mais empáticas e deixar de achar que o mundo gira ao redor do umbigo delas e tentar entender um pouco as pessoas mais velhas, como que elas operam, como que elas funcionam, porque a gente tem aqui, de fato, 5, às vezes, gerações convivendo dentro de uma mesma empresa. E isso acaba sendo bastante desafiador para a gente enquanto indivíduo. Então, cada um aqui sabe mais ou menos quando nasceu, de que geração que é, mas refletir sobre qual é a geração que vem depois, qual que vem antes, se eu estou sabendo lidar com essas diferenças, se eu estou sendo paciente com a geração futura, se eu estou sendo paciente com a geração passada. Isso é muito importante para a gente conseguir se adaptar, porque independente do mercado que vocês estão, né, eu trabalhando em empresas que está muito recheado de jovem, mas independente disso, a gente vai ter que lidar com esse desafio, porque isso só vai perpetuar, né? Daqui para frente, só vai ter mais gente no mercado de trabalho com uma variação de gerações cada vez maior. Então, isso nunca mais vai deixar de acontecer. Aí aqui eu queria falar um pouquinho de inteligência artificial. Quem aqui já brincou com o ChatGPT? Boa, galera, isso aí. Como eu estava mencionando, eu acho que o mais importante quando a gente fala de IA é não ter medo e ter curiosidade, né? Então, a gente, enquanto profissional, o que vem pela frente? Muitas das coisas que ela trouxe aqui para a gente hoje, a gente não sabe no que vai dar, necessariamente. Mas se a gente não brincar, não for lá, putz, surgiu esse negócio aqui, deixa eu ver que ele me ajuda, ele me atrapalha. Se a gente cria repulsa, medo e não se envolve com essas mudanças que estão acontecendo, a chance de a gente ficar para trás, né, é muito maior. Já está acontecendo, se a gente abrir o LinkedIn hoje, tem lá algumas vagas aparecendo, especialista em IA, umas coisas que, né, é muito recente, mas imagina que daqui 5 anos, né, assim como aconteceu lá atrás, né, dos datilógrafos, né, se preocuparem com o surgimento do computador, hoje em dia quase todo mundo sabe mexer no computador, né? E isso não é mais um problema. Acho que com IA não vai ser diferente. Hoje a gente está com um pouco de medo, não sabe se isso vai interferir, se vai tirar meu trabalho. É muito possível que isso gere o que eu mencionei no início do papo, né? Talvez gere mais ansiedade, talvez a nossa preocupação por ficar mais produtivo aumente, ou talvez não. Se a gente criar uma boa relação com a inteligência artificial, talvez ela nos ajude a ter mais tempo de qualidade com a nossa família, com nossos amigos. Então, à medida que isso se desenrolar, coloquem essa mentalidade de vamos estar abertos a experimentar, a testar, a conhecer, né, para isso ser um aliado e tentar não gerar essa ansiedade, essa busca por competir com a inteligência artificial, porque a gente vai acabar, sofrendo com esse processo. Uma tendência também que muita gente me procura por conta disso,
porque eu trabalho com influenciadores, né? E o que está acontecendo com muitas pessoas, muitos profissionais, em diversas carreiras, mas eu vejo isso acontecendo principalmente com os profissionais liberais, é que eles estão se vendo na necessidade de se transformarem em influenciadores das suas áreas. O que eu quero dizer com isso? Está surgindo o dentista que é influencer de dentista, está surgindo o médico que é influencer de médicos, está surgindo o advogado que é influencer de advogados. O que isso... no que acaba dando isso, né? Então, a gente tem primeiro um preconceito muito grande com esse profissional que opta por se expor. Mas se antigamente a gente colocava ali os anúncios de profissionais, sei lá, da saúde no jornal, telefone, e aí você buscava, né, os profissionais ali na lista telefônica, enfim, hoje em dia o profissional busca aparecer, né, ser visto via redes sociais. Mas, ao mesmo tempo, a gente, indivíduo, se vê na obrigação de começar a publicar. Né? Eu tenho que aparecer, eu tenho que postar sobre o que eu estou fazendo, porque eu tenho conhecimento, eu aprendi, eu investi buscando esse conhecimento, eu preciso compartilhar para ser visto, para conseguir, às vezes, trabalho, para conseguir um cliente, para conseguir... Enfim. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é que a gente não precisa cair nessa tentação. A gente não precisa, nem todo mundo vai ser um bom influenciador da sua área. Nem todo mundo é bom em vídeo. Mas a gente tem sim que usar da melhor maneira possível, dentro do que cada indivíduo tem ali de qualidade, de conhecimento, isso é a seu favor. Então, por exemplo, para amigos que eu sei que não gostam de aparecer em vídeo, eu sugeri, por exemplo, contratar uma pessoa para fazer anúncio no Google, para que aquela pessoa já tenha o seu site bem ranqueado, então você não necessariamente precisa aparecer mais. Né? Você pode aprender, de repente, até a fazer você o anúncio. Ou você pode escrever um artigo no LinkedIn, se você não é do vídeo. Então, busque formas alternativas de aparecer que não necessariamente te coloquem nessa tentação de virar o influencer da sua área. Participar de podcast é uma forma legal também, que você não precisa expor sua imagem. Então, se convidar para participar de podcast de outras pessoas, você não precisa necessariamente criar o seu também. Eu acabei passando pra caramba aqui, né? Então, enfim, não necessariamente vire o influenciador da sua área. Lembre-se disso para você não se cobrar nesse sentido, porque tem muita gente caindo nessa dúvida se precisa realmente entrar nessa linha, né? E aí, eu trago o Steve Jobs aqui para falar de criatividade? Não, porque não seria muito criativo da minha parte. Mas o Ed Catmull, que é um dos fundadores da Pixar, fala que o Steve Jobs, às vezes, dava louca nele, e ele chegava na reunião e falava alguma coisa bem absurda, só para ver a reação das pessoas. Então, o que ele queria com isso? Saber se as pessoas defendiam bem suas ideias, se elas se atinham, né, assim, defendiam aquilo que elas pensavam, aquilo que elas acreditavam. Então, ele testava essa possibilidade nas pessoas. E hoje, a gente tem, eu vejo pelo menos uma tendência da gente evitar o conflito no ambiente de trabalho. E aí, o que a gente acaba tendo com isso? Né? A gente tem um ambiente em que a gente é menos criativo, a gente tem menos debate de ideias, para evitar a fadiga de debater com os colegas, né? De se expor, de repente. Então, se você é um profissional que sente que já fez isso ou deixou de se expor em algum momento, tente lembrar de se expor mais. E se você está em condição de ter uma empresa ou algo do tipo, pense se você está criando um ambiente para a sua equipe ou para a sua empresa, né, que seja possível discordar, porque eu acho que é na discordância que cria, né, esse conhecimento e assim por consequência, a criatividade vai aflorar nesse ambiente. Acho que eu me ativei nos 20 minutos, passou. Então, agradeço e estou ansioso pelo nosso debate. Vou querer ouvir bastante de vocês ainda. Obrigado. Obrigada, Thales. O Thales, ele veio acalmar nossos corações, né, gente?
Não precisa postar, todo mundo preocupado aqui. Mas isso né, uma ansiedade dos tempos atuais, eu acho que todo mundo passa por isso. Gente, agora, qual é o nosso momento? A gente vai convidar 3 pessoas aqui, que a gente pensou, né, Neto e eu pensamos, porque elas se complementam no perfil desse profissional criativo. Tá? A primeira pessoa que a gente queria chamar tem essa perspectiva aí do profissional criativo de tecnologia, de games, que é a Juliana Brito. Ela é empresária, CEO e cofundadora da Indie Hero e da Game Jam Plus. Ela vem com a camisa cheia de patrocínio atrás. O negócio de Game Jam é muito chique. A gente também queria convidar uma pessoa que tem aqui muita experiência, vivência do profissional da cultura, do criativo da cultura. Ele, inclusive, ele é imortal, gente, ele é muito chique, da Academia Brasileira de Cultura, e ele é nosso gerente de cultura e arte aqui da Firjan. Antenor Oliveira, por favor. Onde você quiser. Imortal, imagina. Senta onde quiser. Muito chique. E aí, a gente, por último, queria convidar uma pessoa que fala aqui pela perspectiva da raça e da juventude. Ele é sócio-operador no DBEC e é o Maico Pinheiro. Por favor, Maico. E aí a gente queria mesmo agradecer a vocês por essa roda de conversa e a vocês pela roda de conversa estendida. Então eu vou pedir aqui primeiro para que cada um, né, dos 3, a Ju, o Antenor e o Maico, faça assim, uma apresentação rápida em 2 minutos para depois a gente começar a conversar. Boa noite, todo mundo. Eu sou a Juliana Brito. Como a Julia disse, eu sou a CEO da Game Jam Plus da Indie Hero. A Game Jam Plus é uma maratona competitiva de desenvolvimento de jogos, que dura 8 meses, com incubação e aceleração. A gente está hoje em 42 países, são 60 nacionalidades, 5.000 participantes. E com a Indie Hero a gente faz muito a parte de eventos de games. O nosso maior é o Brasília Game Festival, que vai acontecer aqui em maio para 100.000 pessoas, lá em Brasília, com campeonatos de esporte, estúdios indies de desenvolvimento de games. Então, basicamente, a gente faz tudo na área de games. Hoje a gente está com o nosso pezinho lá, trabalhando muito com o Sebrae e etc. Prazer em conhecer todos vocês. Obrigada, Ju. Antenor. Boa noite a todos. Eu sou Antenor Oliveira. Ela já falou que eu estou gerente de cultura e arte aqui na Firjan e também imortal acadêmico da Academia Brasileira de Cultura. E eu sempre acho que a arte é uma forma de você imortalizar memória, história e formar diferentes visões de mundo, né? O meu trabalho consiste no programa de cultura da Firjan SESI, tanto na área de produção artística, programação artística, fomento, difusão e fruição, e também no aspecto da educação, formação, desde a área técnica, artística, e também um programa aí que abarca a cultura no aspecto da educação, pensando na dimensão da formação humana para além do que preconiza aí a base curricular. E estou aqui do lado de toda essa gente aqui querendo falar, mas também ouvir muito. Obrigada, Antenor. Maico, por favor. Olá, pessoal. Boa noite. Muito prazer estar com vocês. Eu sempre tenho uma dificuldade, né? Quem eu sou, o que eu faço. Cara, eu faço tanta coisa, eu fui tanta coisa. Eu sou esse profissional aí que, né, não dá mais para classificar pelo que fez na faculdade ou pelo que faz. Mas, mais recentemente, depois de trabalhar muito com algumas startups de criatividade e muitas outras startups fazendo o processo de aceleração, eu comecei a entender que o fluxo de grandes volumes de capital, ele tem mais camadas do que simplesmente você ter uma boa ideia, ou você ter um PowerPoint, e passa muito por relacionamento. Então, eu criei 2 clubes, né? O BC,
que é o Black Entrepreneurs Club, que é o clube de empreendedores pretos, e o Future in Black Club, que é um clube de executivos pretos, que são sobre, basicamente, como, né, um diz como a gente faz com que as pessoas pretas alcancem a tomada de decisão e liderem, né, e protagonizem dentro desse processo, e o outro é como é que a gente consegue acessar capital partindo aí da certeza de que existe a criatividade, existem os desenvolvimentos, existem todas essas camadas, mas que a gente precisa de outros skills que estão envolvidos ali, né, como relacionamento, rede e etc., e fazer essas conexões para desbloquear esse capital criativo que está travado por algumas problemáticas. Legal, obrigada, Maico. Difícil, né? Difícil isso aí. Mas então queria provocar aqui primeiro vocês três, quem sabe, a perguntar, porque já que a gente viu um conteúdo aí do Thales e da Natália, eles trouxeram vários insights. Vocês têm alguma pergunta para a gente começar a conversar? Eu tenho, posso começar? Thales, primeiro eu acho que em cultura e arte, e em outras áreas também, as novas tecnologias, a inteligência artificial, eu acho que elas têm uma discussão aí de regulação, tem um aspecto também quando você pensa nesse mercado de trabalho, e tem uma preocupação, de um lado, dessas novas tecnologias, de que você também acaba tirando espaço de outros profissionais. Aí eu queria ter o olhar, porque outro dia eu li um artigo que foi criado um roteiro de um filme chamado Benjamin, que é um roteiro que foi feito, na verdade, com a junção de outros roteiros já existentes para um filme. E eu não assisti, quer dizer, primeiro que você reproduz textos de outros autores, né? Aí você fala também de propriedade intelectual, direitos, né, autorais, e aí você cria um filme que, inclusive, foi muito criticado porque, como obra artística, o texto era muito desconexo, o resultado final disso. Onde que entra a ética quando você está falando da criação? Porque, na verdade, você criou um texto no chat de GPT com diversos outros textos. Como que você enxerga essa questão? Isso é criativo, mas não é ético, né? Eu acho que a ética ainda está sendo muito discutida e acho que é um assunto que vai longe com relação a isso. A gente tem pouca definição ainda mais sobre os impactos na questão cultural, né, de propriedade intelectual. Agora, com relação ao impacto na profissão e afins, eu acredito que o profissional, o roteirista, no caso, né, acho que seria a pessoa mais impactada. Talvez, acho que nesse início, né, de IA, a gente veja bastante conteúdo desse jeito, como você apresentou, assim, miscelâneas de coisas que não fazem muito sentido, e as pessoas talvez consumam até sem saber que isso está acontecendo, mas a tendência é que isso seja destacado, ao meu ver, no futuro, de conteúdos que são gerados por IA e isso seja identificado, que é uma tendência que está sendo apresentada, né, de identificação para que o público final possa saber o que está consumindo. E aí, a partir desse cenário em que isso esteja estabelecido, a gente tem, pelo menos, né, esse crivo do público, do que consumir e essa opção de não consumir, por exemplo, né, o conteúdo criado por IA, e eu acho que isso, inclusive, vai ser propulsor dessa criação dessa ética, né? A partir das pessoas, de repente, não quererem, não se sentirem confortáveis, e porque fere um profissional, ou fere uma categoria. Então, eu vejo que ainda tem muito, né, a ser discutido para que a gente tenha uma definição, uma resposta definitiva para isso, mas que deve ir para esse caminho da identificação, para o não consumo, enfim. E a gente não vai ter tempo de ter isso para as eleições, né? Porque existia essa discussão de você identificar
que é deepfake, que foi gerado, não vamos conseguir, então vamos ter que segurar o fôlego e passar por eleições sem essa identificação, essa regulamentação, né? Queria fazer também uma pergunta para todos vocês, assim, rapidinha, falando de profissional criativo, e aí todos estão no mercado de trabalho, trabalhando com esses profissionais. Quando vocês vão contratar um profissional criativo, essas instituições que vocês trabalham, às vezes não contratar, como no caso da Juliana, identificar essas outras empresas que fazem games, né, desenvolvedoras de games, vocês buscam que tipo de profissional? Faz sentido uma formação hoje? Ou essa formação que vocês buscam ainda não existe? Como é que está isso para essa contratação? Olha, bem sincero, as últimas contratações que eu fiz, eu nem sei se as pessoas que estão trabalhando comigo são formadas. Isso não passou pelo crivo, porque a gente precisava de pessoas que performassem coisas que a gente não sabe o que são, né, vamos dizer assim. Então, a gente estava buscando características. Né? Eu precisava de alguém que fosse convencer esquimó a comprar gelo. Eu fui atrás dessa pessoa, né? E essa pessoa não tem... Perfil mais vendedor. Exato. Independente da formação. Exato. E aí, quando... eu poderia buscar um administrador, um comunicador, poderia. Mas aí... no formato com que eu, né, vejo hoje, que eu percebo, e aí isso tá de grandes corporações para pequenas. As startups são muito assim, né? Você vai contratar por perfil, mas as grandes corporações demoram mais a passar por esse processo, e eu vejo isso acontecendo. Mas eu tenho a sensação de que as posições estão sendo cada vez mais preenchidas por esse tipo de característica. Então, assim, quando ela falou lá nas previsões, eu vejo isso acontecendo no dia a dia, assim. Tanto é que eu realmente não tenho certeza se a pessoa que eu contratei, a última, ela é formada. É uma boa pergunta. Vai voltar e vai perguntar. Hoje, entre a Workday e a End Hero, a gente tem mais ou menos 30 funcionários. E eu sou uma startup no final do dia, então eu estou aprendendo a fazer as coisas ainda, né? Então, a gente sai de um negócio na startup, você chama os seus amigos ali que você conhece, e aí você começa a ter que recorrer ao mercado para fazer certas contratações. E a gente não entende nada de RH, nunca teve um setor de RH. Qual o momento de uma startup de montar um setor de RH, né? Então, a gente, de início, começou fazendo o jeito tradicional, a gente pedia o currículo das pessoas, olhava, e foram péssimas contratações. Nossa, assim, foi horrível. E aí, com o tempo, a gente começou a aprender. Hoje, a gente não olha currículo, a gente olha a autenticidade da pessoa, se ela está perseguindo algo que ela realmente gosta de fazer, e a gente olha a resiliência da pessoa. Quanto tempo ela ficou em um determinado emprego. Por exemplo, a gente acabou de contratar uma pessoa que ficou 10 anos em um outro emprego. Né? Então, a gente tá olhando muito, tipo assim, essa pessoa quer ficar aqui durante um bom tempo, e durante todo esse tempo ela foi se atualizando, fazendo cursos, não sei o quê. Então, a gente olha muito a resiliência da pessoa de passar por certas situações difíceis ali e manter a autenticidade dela no setor que ela quer e gosta de trabalhar. A gente está olhando só para isso agora, porque quando a gente foi por currículo, foi... Assim, a gente contratou pessoas que no currículo eram lindas, maravilhosas, mas na hora de meter a mão na massa, entregar o resultado, não conseguiam entregar resultado. E cada vez mais difícil pensar esse processo de seleção também, né? Muito. Eu acho que é desafiador também. Eu acho que as empresas estão repensando esses modelos, né? Na Firjan, por exemplo, estão sendo revistos a política de RH, descrição de cargos. Independente da estrutura existente, eu acho que o profissional, na minha área, por exemplo, tecnicamente é importante você avaliar, mas eu sempre acho que não adianta você ser uma pessoa tecnicamente incrível e ser um ser humano complicado no mundo. Então, eu acho que tem aspectos comportamentais, visão de mundo, né? Não dá hoje, por exemplo, você contratar uma pessoa que ela não enxerga como valor a diversidade, a equidade, a inclusão, para além do ofício, no caso, ligado à cultura e arte. Então, eu acho que o mais interessante, por exemplo, o currículo pode ser uma prévia, mas eu acho que o mais importante é você também entender o capital humano daquele candidato.
né? Eu não me prendo muito às competências técnicas, porque se esse outro lado for incrível, competência técnica você instrumentaliza, você qualifica, e no modelo tradicional de contratação CLT. Mas a gente trabalha muito com profissionais freela. Ali eu acho que aí é um pouco do que você falou, a trajetória ela de trabalho, ela vai responder muita coisa, mas a trajetória da vida, eu acho que ela tem que estar ali muito conectada, porque a gente está trabalhando com conhecimento, mas com capital humano, né? É o soft skills, né? Aqui Exatamente. a gente, na Casa Firjan, tem muito conteúdo de soft skills. É interessante porque quando você pega SESI e Senai, você imagina o quê? Formação profissional, aquela coisa de instrumentação, né? Técnica. Não, os cursos de soft skills, né, Natália? Bombam e está todo mundo falando sobre isso, né? Agora, vocês viram como é que o imortal se refere às pessoas difíceis do mundo? Como é que você falou? Muito eufemismo. Não, é porque as tem pessoas muita gente... difíceis de conviver aí. É porque assim, cara, você não pode ter uma mente brilhante só tecnicamente. Você tem que ter uma visão de mundo sedutora, conectada com os temas urgentes da sociedade, porque eu acho que isso vai compor o teu trabalho, né? Só para dar um exemplo, a gente está estudando um projeto para alunos do curso de Senai, que são cursos muito técnicos, né, muito focado ali, onde a arte pode ser transversal nessa história. Agora, por quê? Porque a gente acha o seguinte, quando a indústria, a empresa vai contratar essa pessoa, ele pode ser um técnico lá, um bom marceneiro, um bom cara de TI, mas assim, o cara tem que ter um repertório, uma visão de mundo muito incrível, né? Porque ele não é uma máquina, ele é um ser humano. Então, isso tem uma relação muito forte com as relações interpessoais entre as equipes, com a relação do trabalho dele externamente. Então, acho que isso é importante. Isso que você falou é bem importante, porque a gente também escuta os empresários falando isso, né? Que existe essa necessidade de profissionais que sejam formados, mas que tenham habilidades relacionais, de como conviver no ambiente de trabalho. Então, isso também é importante, não é só o conhecimento técnico, né? Com certeza. Por exemplo, você contrata um curador que é incrível, ele consegue, sabe, transformar a tua ideia. Agora, se ele for uma pessoa difícil, desculpa, não há arte, criatividade que faça você dar continuidade àquilo, né? Então, por isso que eu acho que cada vez mais, essa nova geração, a gente percebe que tem outras competências pessoais que são inerentes a qualquer profissão, né? Perfeito. Thales, quer complementar? Com relação à pergunta ainda do... Tá. Falar da minha... Deixa eu complementar a sua pergunta. Claro. Quando o Thales chegou aqui, gente, vocês perceberam pelo sotaque que ele é o quê? Paulista. A gente não gosta de comentar paulista. Eu sempre falo isso aqui, porque né, a gente tem muito profissional criativo paulista. Eu falei, Thales, você veio porque a gente achou você mesmo interessante. Então você podia incluir... Mesmo sendo paulista, você podia incluir na sua resposta essa coisa do mercado. E se você vê alguma diferença, de fato, do perfil de São Paulo para o Rio ou para outros lugares aí que você conheça. Tá, eu sou nascido em Taubaté, é meio de caminho entre Rio e São Paulo. Para dar... Desculpa, é no meio do caminho, gente. Calma. Eu tô meio lá, meio cá. Então, na minha última experiência na Fúria, em que teve contratação, assim, a Fúria, para quem não conhece, é uma empresa de esportes, então é como se fosse o Flamengo, só que ao invés de ter um time de futebol, tem time de Counter-Strike, Fortnite, jogos aí. Então, nesse ambiente, né, aí a contratação ela passa, às vezes, por características técnicas. Então, por exemplo, a gente precisa, numa equipe de esportes também, de um advogado que saiba sobre contratação de jogadores, direito internacional de movimentação de jogadores, tem que saber de Lei Pelé, tem que saber de como contratar influenciadores. A parte legislativa de marketing de influência é muito interessante, eu particularmente gosto bastante. Então, tem
características que a gente busca no profissional quando contrata, né? Invariavelmente no advogado, no contador. Mas a gente também tem muitas pessoas em que a gente não sabe exatamente no que é formado, como vocês mencionaram aqui, e são muito apaixonadas pelo ambiente de esportes. Isso, às vezes, também é bom e ruim, né? Porque a gente tem o profissional que está ali a qualquer custo porque ama o time, e às vezes a gente precisa trabalhar, contratar, trazer para dentro de casa e desenvolvê-lo muitas vezes, porque vem com excesso de paixão, mas faltando algumas skills, assim. E aí a gente trabalha e desenvolve isso, e a gente faz isso com um carinho ainda mais especial quando a gente está olhando para o quesito de diversidade. Então a gente, pelo menos na Fúria, tem essa intenção de trazer profissionais diversos e capacitá-los. Então acho que se a empresa tem minimamente essa preocupação, ela consegue trazer profissionais com bagagens distintas, que às vezes não tem uma formação formal, né, uma faculdade, mas fez cursos muito ricos, teve uma vivência, criou um repertório muito legal, é apaixonado por aquele ambiente, sabe porque joga, porque vive aquilo, e aí tem um conhecimento que você às vezes não vai conseguir nem no profissional mais qualificado que você vai atrás do mercado, porque precisa ter o repertório e conhecer um pouquinho com quem está falando, porque a gente fala da gente para a gente mesmo no universo de esportes, de games, né? A gente está falando com um gamer muito apaixonado, então tem essa complexidade a mais nesse quesito, assim, desse cuidado, desse carinho, isso impacta na seleção, sem dúvida. Não quer falar de Rio, São Paulo, de outras cidades? E com relação à diferença de Rio e São Paulo, eu não enxergo muito, assim, para ser sincero, nas empresas que eu trabalhei, de tecnologia, enfim, a gente tinha profissionais daqui, de São Paulo. Não vejo, sabe, como é que fala? Um estereótipo muito claro, assim, de diferença. Acho que as qualidades e as deficiências são muito parecidas, acho que são 2 centros importantes do Brasil. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com gente daqui, inclusive eu vinha toda sexta-feira para cá por muito tempo, eu fiz isso. Então, exatamente. Criar repertório. Criar repertório. E o intercâmbio, por mais que sejam 2 estados vizinhos aí, eu acho que esse intercâmbio de profissionais, então, trabalhar em empresas de outros estados brasileiros, hoje é muito possível fazer isso, contratar gente de fora, né? Trazer gente de outros estados brasileiros para suas empresas, se vocês tiverem empresas, tipo, é algo que enriquece demais. Então, a Fúria, por exemplo, que tem essa premissa de, embora o time está em Malta, na verdade, mas tem profissional do Rio de Janeiro, tem gente do Ceará que trabalha remoto. Então, eu acho que as empresas, né, novas desse mundo novo estão muito facilmente adaptadas a esse universo, e isso enriquece demais a nossa experiência trabalhando, né? Perfeito. A gente está aqui, eu estou implicando com ele, gente, da diversidade, né? Mas a gente tem na nossa equipe um paraense, né? Neto é paraense, uma gaúcha, Natânia é gaúcha, o Marcos, que é pernambucano. Então, assim, a gente só não tem paulista. Mas nada contra também. Brincadeira. E aí eu queria fazer mais uma observação, que a gente está falando assim dessa criação de repertório, que de fato é fundamental. E a Ana estava aqui. A Ana está por aí? Ana Dias é a pessoa responsável aqui pelas nossas exposições, né? Ela tem uma equipe aqui também que trabalha, ela, Gaia. E aí a gente tem aqui uma criação de repertório possível, que eu queria que ela apresentasse rapidinho para a gente. Oi, gente. Boa tarde. Na verdade, é um convite, né, para vocês, a partir do dia 15 de maio, mudou essa data, agora é 27/7. A gente vai ter aqui na Casa Firjan uma exposição que veio do SESI lá em Brasília, que é um espaço super bacanérrimo, que está lá, e a gente vai trazer essa exposição, que é o futuro das profissões, de uma maneira pocket, para caber aqui na galeria, que a gente tem, não sei se vocês conhecem, ali do lado do café, do Empório Jardim. Pocket, mas não menos interessante. E que tem tudo a ver com isso que vocês estão falando aqui, né? Uma exposição que fala do futuro do trabalho, das profissões, pensa o futuro como um campo aberto de possibilidades, né? Fala das trajetórias profissionais, como é que elas são também construídas a partir desse contexto histórico, social. Então, põe a gente para pensar um pouco, né? Problematizar um pouco essa temática. E é isso, é só convidar vocês, acho que tem
super a ver, né, Júlia, com isso, tudo que está sendo abordado aqui. E é uma exposição muito interativa, tem jogos, tem quiz, então acho que é bem legal assim, para todas as idades. É um convite, então, para vocês visitarem, voltarem para cá para ver a exposição a partir do dia 15 de maio. Obrigada, Ana. Palmas para a Ana. Eu acho que tem, né, a ver, e a Firjan faz um pouco isso aqui, o Espaço da Casa, justamente para tentar traduzir, né, essas discussões que a gente está tendo no mercado de trabalho, na indústria, também para quem está passando aqui, para quem não foi impactado ainda por essa discussão e que possa conhecer. Né? E aí queria abrir, então, agora as perguntas para o nosso público. Volta lá. Queria abrir para saber quem tem pergunta. Quem tiver pergunta, eu queria que levantasse a mão, se apresentasse e que fosse breve, objetivo. Se quiser, pode perguntar para todo mundo. Se quiser, fala, quero perguntar para você especificamente. E aí, queria já juntar, assim, elas duas levantaram a mão, as duas, para depois a gente fazer uma rodada, pode ser? Por favor. Oi, boa noite. Meu nome é Maria Antônia. Eu faço comunicação digital na Fundação Getúlio Vargas. Eu tenho uma pergunta para todo mundo, né? Quem quiser responder. Considerando a crescente importância da indústria criativa e do soft power, como vocês acham que podemos melhor aproveitar essas forças para fortalecer a economia criativa, não apenas no Rio, mas como um exemplo global? Muito bem. Tudo a ver com soft power, né? Com o projeto do soft power. Vai lá. Obrigada, boa noite, eu me chamo Mariane, eu sou gestora de mídias na empresa lá que eu trabalho e eu queria fazer uma pergunta para o Thales. Gostei muito da sua palestra, só para te parabenizar, achei humanizado demais e acho super importante porque os meus diretores, eles são antes da década de 60, então eu tenho uma dificuldade muito grande de introduzir um trabalho digital dentro da empresa com a equipe e fazê-los entender o nosso trabalho, porque existe essa diferença de geração. Então, assim, eu acho muito importante a gente falar sobre isso. Prioritário, assim, eu acho que a gente precisa entender, ter essa empatia. E só queria perguntar para você mesmo uma provocação. O que você tem como fala, acho que dentro de tudo que você falou, para nós que somos geração Z, Y, enfim, para melhorar, né, equilibrar a nossa profissão, o nosso trabalho, o que a gente faz dentro das empresas mesmo, dentro do profissional, do mundo profissional. Uma mensagem, né, na verdade. Obrigada, Mariane. Mariane já esteve aqui em outros encontros. Vocês querem fazer mais uma pergunta ou não? Não? Vamos com essas? Por favor. Quer começar, Thales? Vamos lá, vou começar a responder. Começar pela mensagem, talvez. Eu acho que a gente está começando a ficar no meio ali, né? A gente está começando a ficar no meio do caminho, assim. A gente não é mais considerado tão novo. E não somos os mais velhos no mercado de trabalho, então acho que a gente sofre um pouco dos dois lados, assim. É mais um depoimento pessoal mesmo. Então acho que estando nessa posição, eu acho que talvez seja o mais desafiador no sentido de ser humilde, né? De a gente entender que a gente já não é mais o fresco, que a gente não está trazendo, né, o que sempre é da nova geração, e tentar entender isso, tentar ouvir isso, que já foi nosso papel até pouco tempo atrás. Eu acho que a gente está meio que passando esse bastão ainda, né? Então, é uma dor desse passar de bastão. Acho que é isso, assim, é de entender que a gente vai começar a precisar se colocar nesse lugar de não sei, né? E isso dói. Então, acho que isso é uma primeira coisa, né? Mas que, pelo jeito, você já entende isso, né? Já está vivenciando, inclusive, no teu trabalho. E a segunda coisa, que não é muito característica da nossa geração, é paciência, né? Mas a gente precisa desenvolver um pouco. Paciência para poder saber lidar e apresentar esses desafios, por exemplo, para os seus gestores. E paciência, sobretudo, para aguardar os frutos e os resultados daquilo que você está plantando, assim. Eu acho que a gente é uma geração que, como eu falei no início, assim, é ansiosa e quer ser produtiva a qualquer custo, praticamente, porque a gente sente que a gente é medido e valorizado pelo quanto a gente produz, né? A gente nasceu assim. Então, talvez
tirar um pouquinho isso da cabeça, assim, a gente é mais do que aquilo que a gente produz, a gente precisa performar, né? Não só no trabalho, mas a gente precisa estar bem para outras coisas, para poder curtir a vida, para poder, sabe, curtir o ar, a natureza que se apresenta à nossa volta e que está passando assim, e a gente é uma geração que é pouco capaz de fazer isso. A gente precisa, sabe, conscientemente trazer isso, porque senão a gente vai ser levado, assim, sabe? Pergunta, que é... E a primeira, eu tenho uma memória assim fantástica. Da Mari. Soft power que tem que falar é a Júlia. Como é que a gente usa? Se quiser começar, eu posso complementar depois. Aí, Natália, você. Não, do soft power, eu vou dar uma opinião assim muito, né, sem conhecimento de causa. Acho que a Júlia e o Neto sabem muito mais sobre o tema que eu. Mas eu acho que tem que investir em educação, tem que fomentar o setor de cultura, para poder desenvolver, né, e criar todo esse ambiente, né, que eu acho que foi um pouco que a Coreia do Sul fez, né, investir na capacitação profissional. Isso leva um tempo, né, projeto mesmo de política pública, né. A gente fala muito sobre isso aqui, né? Quando a agenda de entender quais são as nossas potencialidades e dos nossos profissionais criativos, como é que a gente transforma isso numa entrega em valor, em diferencial, a gente usa muito o exemplo da Coreia, que é uma coisa que todo mundo conhece, hoje todo mundo consome, né? E que não foi feito do dia para a noite, foi feito numa colaboração público-privada, com planejamento, né? Então, vamos ter uma exposição sobre isso na casa em 2025, mas é nessa linha. Quer complementar? E sem puxar tanto isso, mas quando a gente fala em soft power e cultura brasileira, por exemplo, você tem uma grande parte da produção cultural brasileira preta sem acesso a recurso. E isso eu acho que é um problema estrutural, né? Porque sem recurso, a galera do trap já conseguiu não sei quantos milhões de visualizações no Japão, enfim, né? A gente entende a potência que, sem nenhum recurso, essa galera consegue produzir conteúdos de mídia de muito valor, né? E você tem muito pouco acesso. E aí, quando a gente fala acesso, a gente está falando sobre futuro, inovação, mas tem algumas coisas que são antigas. São relacionamentos, são grandes fortunas, são pessoas que têm desejos políticos, né? Então, quando a gente vai falar de inovação, a gente tem que lembrar também que tem que ter uma parte que leva um tempo, que é uma parte de construção, de relacionamento. Quando eu falo relacionamento, eu estou falando muito desses lobbies, né? Interesse político, convencimento de que as pessoas, que aqueles setores, de fato, possam fazer isso, e aí a gente obviamente tem Condzilla, né, como o maior youtuber, e aí você tem vários, né, quantos exemplos a mais eu vou precisar ter para a gente começar a ter investimentos de grande porte nessa indústria criativa preta, por exemplo, que seria algo que fatalmente, né, iria rápido, mas enfim, só dando um ponto. Na indústria de jogo, né, a gente aqui na Indie Hero trabalha muito com desenvolvedor de jogo, né, a gente está em contato aí com 250 estúdios brasileiros e Latam. E o que acontece é que a gente vê muito que quando o cara abre um estúdio de jogo, ele quer fazer o jogo que ele queria jogar, né? Então isso é muito comum dentro da nossa indústria, ele quer produzir algo que era o que ele queria consumir. E ele vai atrás daquilo independente, né? E, obviamente, alguns funcionam. Sempre tem aquele cara, né, que ficou 6 anos desenvolvendo o jogo, lançou e fez sucesso. Mas, para cada cara desse, tem vários que lançaram e flopou. E a gente fala muito aqui de, tipo, fazer uma análise de mercado antes, estudar as tendências de mercado para o próximo 1, 2 anos, que é o tempo lá de produção de jogo, antes de você começar a produzir o jogo. E a outra coisa que a indústria de jogos faz muito hoje na indústria de jogos tem as publishers, que são as publicadoras de jogos. Que nem na indústria de cinema tem as distribuidoras, a gente tem as publishers. E aí todo mundo faz assim, e qual é a sua estratégia de marketing do seu jogo? Eu vou achar uma publisher. É uma resposta conjunta de todos eles. Eu falei assim, tudo bem, mas para o seu tipo de jogo, existe uma... Porque, por exemplo, existem publishers especializadas só em jogos de terror, né? Então, é uma situação. Então, para o seu estilo de jogo,
Tem publisher só para isso? Quem são as publishers? Se essa é a sua estratégia. Então, qual é a sua estratégia? Você vai o quê? A encontros internacionais? Porque quase todas o Brasil tem uma publisher só. Na América Latina, acho que tem 2, entendeu? Então, tipo assim, todas as publishers estão lá fora. Então, você vai lá fora atrás desse cara? Você tem dinheiro para pagar essa passagem e hospedagem? E aí o cara falou assim, pô, não tenho. Eu falei, cara, você sabia que o Brasil tem 120 milhões de jogadores? Por que você não está tentando mirar aqui no mercado local? Então, assim, é muito comum nessa indústria a pessoa criar um negócio sem atrelar um modelo de negócio junto e sem pensar no público final que vai consumir aquilo, né? As criações, infelizmente, assim, tem um lado muito bom de ser criativo, porque você, poxa, cria e você... Mas tem o lado de que você pensa só na criação e não pensa nisso como um produto. É difícil você pensar algo criativo, uma arte, uma música, e pensar isso como um produto. Mas é produto, né? A Anitta cria música dela como produto, entendeu? Por isso dá muito certo. Então, assim, uma das coisas que a gente fala muito nos nossos programas de capacitação, a gente faz vários programas de capacitação, Sebrae Rio, Sebrae Ceará, Sebrae São Paulo, Sebrae Amazonas, é justamente dar essa visão pro cara de, tipo, cara, quem é o seu público, qual é a sua estratégia de marketing realmente para conseguir atingir esse cara. Então, cria um jogo já do day 1 pensando nisso, né? Cria um jogo já pensando no modelo de negócio. Durante a criação do jogo, diferentemente, às vezes, de um filme, que você não consegue estar entrando em contato com o público o tempo todo na produção de um filme, no jogo você consegue. Então, você consegue, por exemplo, que a sua comunidade vote se o personagem vai ser vermelho ou se ele vai ser azul. Ou seja, você está envolvendo o público desde o início e você pode começar a vender coisas desde o início. A gente tem alguns desenvolvedores de jogos aqui, tipo o Pedro Caixa, o Enes, que são influencers também, e que eles começam um Patreon, por exemplo, junto com o início da criação do jogo. Então, eles já começam a monetizar assim, com 1 semana de criação de jogo. Então, isso é uma coisa que é muito importante a gente conseguir trazer para a indústria. Eu acho que não só de jogos, mas de toda a indústria criativa, num geral, que há um pensamento de negócio que falta um pouco para a indústria, que eu sinto, né? Exatamente, a Ju deu uma aula aqui de empreendedorismo em 2 minutos, mas é isso, né? Mesmo porque ela já passou por uma trajetória grande, a Game Jam e a Indie Hero não são as primeiras empresas, né? Já quebrei 3, gente. Eu tô na estatística para dar certo agora. No Vale do Silício é assim, depois que quebra, né? Que aí que consegue os grandes investimentos. O Antenor quer comentar? Então, eu gostei muito do que você falou. Eu acho que quando a gente fala sobre economia, indústria criativa, soft power, quando a gente criou aqui um GT, teve um empresário que ele falou muito bem. Ele falou assim, olha, eu vou participar do GT, mas a gente vai discutir a miséria, a gente vai discutir a questão social, porque no senso comum, né, quando você fala sobre economia, o conceito do soft power, do poder de influência de uma cidade, de um país, é claro que tem uma série de coisas que você pode elencar ali, como segurança pública, violência, mas, por um outro lado, a gente também não pode ser visto exclusivamente por uma única coisa. É claro que você vai identificar, talvez, a vocação. O Rio de Janeiro, por exemplo, ele tem territórios riquíssimos culturalmente, que extrapolam qualquer grande incentivo, seja da política pública ou privada, são capazes de realizar projetos incríveis e com as tecnologias jogar isso para o mundo. E, né, há exemplo disso, porque quando você pensa no Rio de Janeiro, né, a Zona Sul, tem gente da Zona Sul há muito tempo indo para o baile charme no viaduto de Botafogo, ou no Capiberibe aqui de Madureira. Falei Botafogo, é porque eu estou em Botafogo. O viaduto de Madureira com baile charme. O Capiberibe, que agora a Zona Sul está indo lá ali no Rua do Pinto, pois é. Então, eu acho que é importante que, eu sempre acho que o resultado econômico, ele é sempre fruto de iniciativas bem estruturadas e também no campo das oportunidades. Quando você quer expressar a sua imagem de reputação, de poder, ela pode vir ou com uma vocação própria, já de raiz, como é o caso do Rio de Janeiro, que tem uma vocação cultural que
está além do Carnaval da Apoteose, né? E com iniciativas nos territórios que são incríveis, como você pode, que eu acho a maneira menos criativa, mas foi uma forma, por exemplo, da Coreia, que hoje o audiovisual dominou aí os streams, os cinemas. Mas eu acho que quando a gente pensa nesse poder de influência, você é o outro perceber, né? Isso é um desafio, porque uma coisa é o que eu penso do Rio de Janeiro, ou o outro é como o outro enxerga. Então, a gente tem um desafio muito grande para pensar além dos grandes empreendimentos que são importantes para criar força, mas também pensar, no caso da minha temática, na cultura de território, porque a vocação cultural do país é muito forte, né? E a gente tem uma imagem que veio da Zona Sul, por exemplo, com a Bossa Nova, mas a gente tem uma imagem, por exemplo, do samba, do funk, que vieram de outros territórios. Mas isso que Ju colocou, de pensar modelo de negócios, né, é muito importante. Como é que a gente vai ter acesso? Eu sou professora de empreendedorismo na PUC, por acaso. E aí, por isso que eu acho tão importante, porque eu acho que assim, você democratiza o acesso, né, quando você ensina as ferramentas, você ensina como é que entra no edital, você ensina a planejar, a pensar eu acho ferramentas, usar ferramentas. E desculpa te interromper, mas eu acho que aí linka com um ponto que ela estava falando no início, que eu acho que é importantíssimo dentro do nosso contexto, que a gente tem uma indústria criativa que ela está, né, evoluindo como todos, né, mas que ela era mais especializada, né? E a gente está tendo a necessidade de, cada vez mais, você ser multidisciplinar. Porque são muitos skills que estão aparecendo novos, eles não têm lugar para você aprender, você vai precisar ser multidisciplinar. E aí, quando você junta tudo isso dentro de uma cultura de negócios muito fraca, que esse é o contexto, onde a gente traz um processo de não saber falar sobre dinheiro, não ter uma formação econômica muito forte, e etc. Então, a minha preocupação, quando a gente está falando sobre o futuro da criatividade, é tentar olhar um pouco para esse gap sobre business, porque o mercado criativo é business igual a qualquer outro, né? E falar assim, olha, tem um monte de onda para surfar aqui, mas preciso aprender a surfar, preciso ter uma prancha boa. E aí olhar também, né, para esse parâmetro anterior, que é o empreendedorismo, num ponto ele tem a ver com as tecnologias financeiras, com as tecnologias, etc., que precisam ser observadas também. Então, para surfar essa onda, a gente vai precisar tampar esses buracos. Exato, né? Não é só ter acesso agora à câmera e tal, mas é ter acesso a essas outras ferramentas, né, de negócio. Gente, vamos abrir, que tem gente ali, tem uma pergunta aqui, outra ali, outra ali, outra ali, outra aqui. Chega, acabou, peraí, vamos aqui, vamos primeiro o grupo daqui, depois o grupo daqui. Vamos então ser mais rápido na pergunta e na resposta, que vai dar tudo certo. Vai lá. Meu nome é Mariana Caps, eu tenho uma iniciativa que se chama Faz Sentido, que é essencial. E o Thales falou dessa ansiedade, a gente está vendo muita ganância, devastação ambiental. E aí minha pergunta é, aonde que fica a simplicidade voluntária no futuro? A gente ser simples porque a gente quer ser simples. Isso é importante? Vocês acham que é importante? Obrigada. Vamos na outra, vai lá. Oi, boa noite. Também seria para o Thales e para a Natália, né? Vocês falaram sobre essa questão, a Natália começou falando sobre essa questão do trabalho como identidade, né? Que era uma coisa que existia muito e hoje em dia isso não está tão mais forte na nova geração. Isso é uma coisa que eu escuto muito até da geração mais nova, de tipo, você só fala de trabalho, você vive seu trabalho, e é uma coisa que a gente aprendeu, né? A gente é o nosso trabalho. E essa relação com a criatividade, tudo sendo muito mais rápido, como o Thales falou, a ansiedade, é como tentar encontrar um meio do caminho. Está tudo muito mais rápido, eu preciso, né, acompanhar, mas ao mesmo tempo eu não posso falar só de trabalho, eu não posso pensar só nisso, a minha vida também é outras coisas. É esse meio do caminho, tudo mudando, e no meio disso tudo tentar ser criativo. Então, sei lá, como encontrar esse meio do caminho, sabe? Que o famoso hashtag não tá fácil para ninguém. Como é que é seu nome, desculpa? Jéssica. Jéssica. Tem mais uma e outra aqui, rapidinho. Vai lá.
Oi, tudo bem? Eu estou anotando para depois. Eu sou Isabelle, eu sou paulista. Tudo bom, Thales? Eu te entendo. Quem deixou ela entrar? Pois é. Então, eu sou formada em Publicidade e Propaganda. Atualmente estou cursando Museologia. E uma das maiores dificuldades que eu estou vendo no mercado, principalmente correlacionar essas duas áreas, é como é que a comunicação entra dentro desse âmbito, sabe? Quando a gente fala de trabalho de futuro, a gente vê muito a IA entrando nisso, vê sobre questões SG, vê sobre colocar a sua vivência, a sua autenticidade ali no mercado. Mas eu não vejo muito da gente falar sobre como a comunicação agrega a cultura. E até o Antenor poderia me responder essa pergunta, talvez. Mas assim, é uma dificuldade que eu estou vendo, na verdade, uma deficiência que eu estou vendo das pessoas. Trazer a comunicação para perto da cultura, colocar a comunicação em evidência e a cultura também. Porque a cultura não é somente, né, museus, galerias ou lugares que você aplica cultura musical, ou até mesmo outros tipos de cultura. Mas também é entender a cultura daquele lugar, é entender a cultura que foi criada naquela sociedade, entender aquilo, como aquilo afeta, sabe, as pessoas futuramente. Enfim. Se apresenta, dá seu nome. Então eu sou Isabelle, eu sou você já se apresentou no início, já me perdi. Obrigada, Isabelle. Obrigada. Lugar da comunicação, a última, porque todo mundo vai esquecer todas as perguntas. Tá dando para me ouvir? Tá. A minha pergunta vai... Bom, eu me chamo Ciane, eu sou sanitarista, trabalho no SESC, na gerência de saúde. E lá a gente está trabalhando muito com a saúde mental. E aí, por isso, uma das coisas que foram colocadas ali no slide me pegou, que foi justamente essa coisa da identidade do trabalho e de como que a gente vem vendo isso se fragmentar, né? Porque a gente faz de tudo um pouco, então isso fica um pouco difuso mesmo. E aí acaba que gera algumas angústias, acho que expõe algumas fragilidades, né? E aí a minha pergunta vai no sentido, até inclusive do que foi colocado, que a gente pega para avaliar na hora que a gente vai contratar uma pessoa quanto tempo que ela passou no emprego, se ela passou 10 anos. Isso a gente sabe que também está muito prejudicado. É difícil, às vezes, se manter no emprego durante muito tempo, porque o mercado de trabalho está complicado mesmo. Então, tudo isso eu acho que afeta muito a saúde mental. Com outras coisas que foram colocadas, o Thales colocou isso muito bem também. A minha pergunta vai, se vocês, nas instituições que vocês participam, de que maneira que vocês vêm trabalhando isso? Se vocês pensam em estratégias, se vocês utilizam de algumas ferramentas, de algumas estratégias dentro da empresa de vocês para trabalhar a saúde mental em ambiente de trabalho. Legal, obrigada. Só para lembrar, a primeira é a simplicidade por opção. Natália pode até falar do podcast que está no ar agora. A segunda, identificação pelo trabalho. Como é que a gente faz para ficar no meio do caminho. A terceiro, lugar da comunicação e da cultura nisso tudo. E depois a saúde mental. Quem quer falar? Só pergunta fácil. Então, só de um lado, imagina. Vou tentar responder de alguma forma. Assim. Eu acho que essa coisa da perda da identidade ligada ao trabalho tem a ver com o nosso modo de vida contemporâneo, tem a ver com essa flexibilização da produção e do modo de produção capitalista, isso é um fato. Isso vai seguir acontecendo pelo que a gente está vislumbrando assim, nesse futuro mais emergente, esses trabalhos que são muito múltiplos, trabalhos que são por projetos. Eu acho que vai ser desafiador, não acho que vai ser simples lidar com isso, não está sendo simples para os jovens que estão entrando no mercado de trabalho, mas eu acho que também a gente tem que tentar frear um pouco dessa ansiedade, que eu sei que é muito difícil, tentar enxergar também a tecnologia não como uma inimiga, mas como uma ferramenta que pode potencializar, tentar cuidar um pouco da saúde mental e tentar buscar autoconhecimento. Eu sei que acesso à terapia e autoconhecimento não é um acesso igual para todos, infelizmente ainda, mas eu acho que são algumas ferramentas que podem nos ajudar a
equilibrar um pouco mais essa coisa do trabalho e da vida pessoal. Eu até acho que as gerações mais jovens, não sei se você sente isso, né, mais geração Z, enfim, eles equilibram um pouco mais isso do que eu que sou millennial, né? Acho que por isso que a gente teve tanto burnout. Então, acho que é tentar buscar algumas ferramentas que são acessíveis, assim, de autoconhecimento, de ajuda mesmo, de suporte psicológico. Acho que as empresas estão se preocupando um pouco mais com isso. Acho que elas estão criando algumas áreas específicas para cuidar da felicidade dos colaboradores no ambiente de trabalho, para entender como que eles estão, né, se sentindo nesse ambiente, nesse contexto. Então, acho que é mais ou menos por aí, mas certamente vai ser um desafio que a gente vai ter que lidar, mas eu tenho uma visão um pouco otimista. Eu acho que a gente vai conseguir passar por isso, assim. Não vai ser fácil, mas já houveram outras evoluções tecnológicas, a gente conseguiu, né, passar por tudo isso, né? Nessa perspectiva de estudos de futuro, sempre tem alguém que tem uma visão muito negativa sobre o futuro, né? Eu gosto de ir pelo caminho do meio. A gente tem que estar atento e ter uma visão crítica a respeito do que está acontecendo, mas também tentar entender que as coisas podem dar certo, que, né, que a gente vai se requalificando, vai aprendendo outras habilidades em outros contextos, de outras formas também. Acho que é um pouco isso. Não sei se eu conseguir responder tudo. Gostaria de responder um pouco das duas perguntas ali das meninas. Uma pergunta, acho que assim, a gente fica nesse meio do caminho, e eu acho que até um pouco o que ela falou aqui, o autoconhecimento. A gente está com as métricas meio erradas, né? A gente está recebendo as métricas de todo mundo, as pessoas vão dando métrica para a gente agora eu vou nessa métrica aqui, agora eu vou nessa métrica aqui. A gente vê métrica, por exemplo, tipo, quantos seguidores ou quantos views teve o vídeo, ou quanta receita a gente teve, e sem entender que a receita não é importante, que o importante é o lucro, por exemplo, né? Então, tipo assim, e daí que você faturou trilhões, mas você deu 1 milhão de prejuízo? Não significou nada, né? E daí que o seu vídeo pegou 40 mil views, mas você não converteu um produto. Eu trabalho com alguns influenciadores, ele vai saber falar disso melhor que eu, mas eu trabalho com alguns influenciadores que têm milhões de seguidores e quando a gente publica alguma coisa com ele, não dá resultado. E influenciadores que têm 2 mil seguidores publicam alguma coisa e a gente tem um resultado financeiro ali. Então, além, assim, não tô falando na perspectiva de empresa, mas também a sua métrica pessoal, né? O que você quer? Você quer morar onde? Tipo assim, tem uma série Netflix que é muito boa, que é What's Your Rich Life? Qual é a sua vida rica? Então, assim, onde que você quer chegar? Acho que você primeiro precisa entender onde que você quer chegar para criar um plano para chegar lá. E é muito legal, assim, eu sigo muito o budismo, né? Que você traça planos e aí você se cega e segue aquele plano até ser o momento de revisitar os planos. Então, por exemplo, eu tenho um momento de revisitar meus planos a cada mês. Todo mês eu sento e reflito sobre a direção que eu estou indo. E aí eu vou indo meio assim. E tudo bem, entendeu? Mas naquele tempo que eu estou executando o plano, eu vivo no momento presente e foco na execução do plano. Porque aí a gente tira esses inputs que mudam a gente de direção o tempo todo e a gente acaba não chegando em lugar nenhum e rodando ao redor de nós mesmos, entendeu? A gente acaba não chegando em lugar nenhum. Então, assim, é muito importante entender onde a gente quer chegar, né? Porque se a gente não tem caminho, qualquer caminho é caminho, né? Então, entender onde é que a gente quer chegar, traçar planos que são realistas, que você sentou e pensou naquilo ali, e executar até ser a hora de rever aqueles planos, porque você tem todo o direito de mudar de ideia. Né? E aí eu queria também complementar, já respondendo a pergunta ali sobre saúde mental. No caso da minha empresa, né, a gente tem valores muito bem definidos e um dos nossos valores é muito liberdade com responsabilidade. A gente traça as métricas como um time, as métricas não vêm de cima para baixo, elas vêm juntos ali, o time todo define quais vão ser as métricas que a gente vai seguir e bater, e dentro disso a pessoa pode fazer no momento que ela quer. É muito comum o cara falar assim, poxa, hoje eu não estou afim de trabalhar, eu preciso ir pular na cachoeira, e o cara vai na quarta-feira pular na cachoeira, a gente não tem problema nenhum com isso, né? Portanto, que as métricas sejam batidas e as métricas não foram postas de cima, foram métricas que foram combinadas ali em todo mundo. Fora isso, a gente tem uma dinâmica que a gente usa chamada positivo e negativo, que uma vez por semana a gente se reúne em times pequenos
e cada um tem 2, 3 minutos ali para trazer um positivo da semana anterior e um negativo da semana anterior. O positivo é bem, como eu disse, eu sigo muitas coisas do budismo, tem a ver com a técnica da gratidão, que você muda o seu cérebro para começar a procurar coisas positivas durante o seu dia, quando você sabe que você na semana seguinte vai ter que citar um positivo da sua semana. E o negativo é utilizado para gerar empatia entre os trabalhadores, porque muitas vezes, eu mandei uma mensagem, o cara não me respondeu, poxa, pedi aquele documento, ele não deu, e assim, você fica chateado com o cara porque aquilo está atrapalhando o seu trabalho, mas aí no negativo você descobre que a avó dele estava no hospital, que o gato dele teve problema, entendeu? Então é uma ferramenta de geração de empatia que ajuda a gente a manter essa saúde mental do time o tempo todo ali, assim, né? Então falei bastante, mas... Vou usar positivo e negativo. Vai lá. Gente, e assim, vamos complementar rapidinho? Eu queria complementar bem rápido. Bom, eu acho que algumas coisas... não sou tão otimista igual a Natália, mas... infelizmente, não sou tão otimista. Mas eu acho que algumas dessas coisas, elas estão muito atreladas a como o capitalismo funciona. Acho que você mencionou isso. Assim, invariavelmente, a gente vive nisso. E eu já me sinto mega privilegiado de poder pensar e ter algum desses debates, porque na maioria dos brasileiros estão pensando em pôr comida na mesa, né? Então, o que dá para a gente tirar um pouco disso e não sofrer até com esse pensamento que vem sempre, assim, para mim? Como se tornar líderes e como a gente, enquanto sociedade, formar pessoas capazes de depois liderarem empresas e serem atores nesse capitalismo que é do jeito que é e meio que paciência vai continuar sendo, mas que sejam pessoas que consigam impactar os seus núcleos micro. Talvez a gente não consiga, enquanto indivíduo, impactar o mundo, né? Mas a gente consegue impactar o próximo, e isso tem um efeito exponencial legal. Nas minhas experiências, falando aí de saúde mental até, tem um núcleo que sempre causou um impacto muito grande. Assim, na Fúria, por exemplo, tem um núcleo de diversidade. E esse núcleo de diversidade, ele é responsável não só por fomentar isso e criar iniciativas em que isso é difundido, em que isso é, de fato, dentro do capitalismo, tornado algo importante, relevante para o negócio, porque, no fim das contas, isso é o que acaba movendo os ponteiros, né? Então, esse núcleo, ele consegue mexer o ponteiro do capitalismo ao mesmo tempo em que ele mexe o ponteiro que essa empresa, e que bom, e eu trabalhei nela por conta disso, porque tem valores muito importantes, né? De fomentar a diversidade, de ter um ambiente em que se discute saúde mental. Então, se a gente não se torna pessoas que somos capazes de trazer isso para o ambiente de trabalho, a gente vai estar criando um ambiente de trabalho que não evolui nesse quesito, nesses fatores, tanto em diversidade, que é crucial, urgente há muito tempo, e saúde mental, que está cada vez mais urgente, e aí a gente discute pouco no ambiente de trabalho. E isso tem ficado como responsabilidade do indivíduo. Só que o indivíduo se responsabilizar pela própria saúde mental é caro pra caramba. A gente tem que pagar a terapia que... Tem acesso. E assim, para quem tem acesso, é um negócio assim, né? Enfim, então por isso que eu acho que eu falei que eu sou um pouco mais pessimista, porque eu acho que tem muito caminho para ser caminhado nesse sentido, mas seria por aí a minha solução, assim, né? Antenor, Maico, querem comentar? Se eu conseguir lembrar de todas as perguntas, mas Mariana, que eu conheço aí de longa data, você fez uma pergunta que eu acho incrível, né? Porque parece que a gente está vivendo um mundo que as palavras cansadas, né? Posso citar umas aqui, né? Resiliência, sabe? Como adaptabilidade, a tecnologia, empoderamento. Eu acho que a gente tem que ser mais simples na criação, na realização. Claro, não desconectado dessa história toda, né? A gente fez um projeto aqui de uma exposição oriunda de um programa que a gente tem nas escolas do SESI chamado Art Maker. E o tema desse ano foram tecnologias ancestrais, afro-indígena e outras diásporas. Por quê? Para a gente justamente sair desse lugar comum que a tecnologia é essa coisa high-tech, é da rede social, é do influência. A gente, na verdade, queria tirar o jovem desse senso comum, que também faz parte do mundo contemporâneo. E as tecnologias ancestrais, elas ensinam muita coisa e eles produziram muita arte
que foi a pena, né, que a exposição saiu esse final de semana aqui da Casa Firjan. E criou também, porque eu acho que assim, a criatividade das obras, elas só tiveram sentido porque lá atrás tinha um contexto histórico sobre tecnologias ancestrais, a questão afro-indígena, onde eles se reconheceram com aquela história e produziram coisas a partir da argila, a partir do tecido, de grãos, da madeira. É uma tecnologia, né? As tecnologias sociais são tecnologias. Então, a gente também tem que tirar essa coisa que só existe essa tecnologia contemporânea. E acho que cultura e arte ela é um campo muito importante para simplificar isso, né? Como que você explica o fenômeno no Rio de Janeiro, onde os teatros estão lotados e os cinemas nem tanto? Né? E o cinema, a produção do cinema, ela se dá através das tecnologias, que é incrível. Aí a gente pode discutir, tem o streaming, tem outras questões. Pós-pandemia, o que as pessoas queriam era se socializar. O teatro também é uma forma de socialização. E as motivações podem ser as mais incríveis, né? A gente, por exemplo, tem um teatro no interior do estado que, quando as pessoas vão ao teatro, elas não querem saber o que vai passar. É um evento, porque é o único equipamento cultural que existe naquela cidade. Para ela, pode ser uma surpresa boa ou ruim, você passa no salão, o salão está lotado, porque é uma festa para a noite. Você está trabalhando, inclusive, saúde mental, né, quando você fala da questão da autoestima. Um festival de música, por exemplo, se ele não tiver também conectado com as questões ambientais, né, o audiovisual com descarte do material que é utilizado. Então, acho que existe um movimento da classe artística e dos fazedores de cultura, de modo geral, eu acho que a cultura pode, inclusive, ajudar outros setores a pensar nessa coisa mais simples, né, na produção, seja lá do que for, né? E com relação à comunicação e à cultura, essa interseção, eu acho que hoje, por exemplo, o Rio de Janeiro, a comunicação, o jornalismo, a publicidade, acho que ela tem um campo fértil, não só por conta dos canais existentes, mas eu acho que a gente tem uma série de formadores de opinião que, às vezes, precisam abrir mais, né? Porque eu acho que a gente tem que falar para todo mundo, né? Então, outro dia teve alguém que falou assim, eu escrevi um artigo no Globo e saiu lá na coluna falando sobre aquele determinado tempo, eu não sei por que isso não está ecoando. Eu falei, por quem todo mundo lê o Globo? Nada contra, eu acho que é o jornal mais importante assim, do Rio de Janeiro, com uma mídia tradicional muito importante. Depende para quem você quer comunicar, depende para quem você vai falar. Existe uma força de comunicação nesses territórios que a gente estava falando aqui, que sai dessa, não só da mídia tradicional, mas de um público consumidor maior, que, por exemplo, a rádio comunitária existe até hoje, né? E com uma força, os videocasts que são produzidos no YouTube, que tem uma força muito grande. Eu acho que a gente tem que também sair, não só, eu não estou dizendo só de mídias tradicionais, porque elas continuam existindo, mas entender para quem a gente quer falar, né? Quando a gente fala, no caso da cultura, em democratização do acesso, eu falo que mais do que democratização do acesso é uma participação efetiva. E na área de cultura e arte, eu sempre acho que o grande exercício da classe artística, da produção e da gestão eu quero produzir algo e ele tem que ser um desejo que não pode ser só meu, porque se ele não estiver conectado com o desejo de quem vai se apropriar daquilo, né, isso não tira o teu poder de criatividade, pelo contrário, te conecta com as pessoas para quem você vai produzir essa arte. E sobre saúde mental, a única coisa que eu não sou um especialista no assunto, mas eu acho que, por exemplo, no caso, a Firjan tem debatido isso, tem áreas com mais competência para falar sobre isso, mas, como gestor, eu sempre acho que as ferramentas, as metodologias, elas podem serem utilizadas
e sempre com uma fonte de inspiração. Não existe uma receita de bolo, né? Porque existe uma imagem de que um gestor ele é quase um psicólogo, um terapeuta. Aí a gente está tirando a profissão do outro. Agora, promover esse ambiente saudável, eu acho que tem que ter esse equilíbrio de fato. E de que maneira essas relações vão se dar? Né? Eu, por exemplo, não sou uma pessoa que trabalho sob pressão e não quero que ninguém trabalhe sob pressão. Né? O trabalho, se a gente passa uma parte do tempo do nosso trabalho, tem que ser gostoso. Gente, assim como na nossa casa, a gente se estressa também, mas é prazeroso, né? Então, eu acho que não existe, ao meu ver, todas as ferramentas, metodologias, elas são fontes inspiradoras, mas elas não são uma cartilha ou um tutorial, vai depender da situação. O Antenor, a gente tem uma gestora aqui na casa que ela fala que agora a gente está, né, com capacitações, por exemplo, para uma liderança empática e tal, e ela fala, e cadê os cursos da equipe empática para com a liderança? Também precisa. Tem isso também. Não é possível. Precisa. Vai lá, Mai. Eu só queria fazer um comentário geral, né? Todo mundo falou sobre muito bem, muito melhor do que eu poderia falar, né? E sempre que eu olho, né, essa temática saúde mental, o que vai acontecer em determinados aspectos, um pouco dessa futurologia, né, que a gente está aqui tentando imaginar como é que seria o futuro, eu queria trazer atenção de novo para essas coisas estão acontecendo. Elas estão acontecendo. A gente precisa olhar para elas e analisar, entender o que a gente vai fazer com essa informação. Porque a gente vai interagir nesse mundo, a gente vai continuar sendo mais exposto a doenças de saúde mental com mais intensidade, mas já tem a IA aí que psicóloga, já tem, sei lá, outras coisas vão acontecer também. O que eu estou querendo dizer é que a gente precisa estar mais atento às coisas o que está acontecendo, e no sentido de eu preciso, né, tomar alguma ação, fazer alguma coisa, aprender alguma coisa nova, interagir com aquilo de alguma forma, né? Eu vou fazer um processo de voluntário usando a galera do game com uma galera mais antiga, né? Tem muitas ferramentas novas, que aí no sentido do que o futuro vai ser o que a gente construir, né? No sentido... O futuro a gente está construindo no presente. E para isso, sim, a gente olha, entende bem, pode falar, não concordo, isso é ruim, mas a realidade é que isso vai crescer, né? Então é uma tendência muito grande. É igual quando eu falo, carro, não, eu prefiro meu cavalinho, show. Mas eu preciso, né, saber atravessar a rua, né, saber o que eu vou fazer, tá, tudo bem. Então eu queria trazer a gente de volta para esse lugar do tipo, a gente falou aqui sobre várias coisas e que eu achei perfeita a sua colocação lá no início, mas que é muito importante a gente ir se posicionando para cada uma delas. O que eu estou fazendo sobre a minha saúde mental? O que eu vou fazer para aprender uma coisa nova? Como é que eu vou fazer a nova situação? Enfim, vocês entenderam o que eu... Eu concordo com você, eu acho que só para... Eu não quero dominar aqui o assunto, mas para falar que a gente não quer gourmetizar e nem romantizar. Mas outro dia eu vi um jovem falando uma coisa muito interessante. Ele falou assim, na escola, as pessoas, a família está sempre dizendo assim, você tem que olhar para frente, você tem que olhar para frente. Ele falou, você está errado, eu tenho que olhar para quem está do meu lado, eu tenho que aprender com o outro e tenho o direito a ter a dúvida e tenho o direito a dizer não sei e também não estou interessado em saber aquilo, porque parece que a gente vive um momento da vida que você tem que saber tudo. Você faz uma pergunta, você não sabe? Como assim? E eu acho que essa juventude ela quer ter mais uma experiência com a vida do que propriamente a certeza, porque o futuro é amanhã e é daqui a um ano, é daqui a um século, né? Então, eu acho importante a gente pensar também sobre esse aspecto. Gente, o futuro nos atropelou e ele chegou... E já chegaram às 19 horas e a gente não vai conseguir fazer mais uma rodada de perguntas, infelizmente. Pedir para a Natália levantar um podcast que tem tudo a ver com isso. Vou só falar rapidamente o episódio. De número 52 é o podcast do Lab de Tendências. Está disponível na nossa plataforma da Casa Firjan. E o tema desse episódio é questionando a pressão pela performance. Então, é um autor, né, de um livro. O livro
livro dele é Viver é Melhor Sem Ter Que Ser o Melhor, da editora Sextante. O nome dele é Daniel Barros. Eu não ouvi ainda, tá gravando, o Yuri vai vai brigar comigo depois, mas eu acredito que deve ser interessante para pensar essa questão da performance, da produtividade, esse excesso de informação que a gente vive, como que a gente consegue, de alguma forma, equilibrar isso, né? É uma ansiedade dos nossos tempos, né? E aí, outra ansiedade dos nossos tempos... Oi? Pode procurar no Spotify o podcast do Lab de Tendências, é o mais recente. Tem no Spotify, mas tem também na plataforma da Casa Firjan, você consegue ouvir. Tá? É isso. Tá bom, gente? Uma outra ansiedade é a nossa busca por conteúdo, né? A gente quer sempre saber, ler, ouvir, ver. E aí eu queria chamar o Neto para colaborar aqui, para amenizar a nossa ansiedade. Oi, gente, boa noite. Eu sou o Oswaldo Neto, aqui da Gerência de Ambiente de Inovação da Casa Firjan. E a gente quer uma interação com vocês agora, rapidinho, porque já deu o horário. Tá bom, vou falar agora para cá. A gente quer que vocês peguem o celular de vocês, a gente quer ouvir de vocês não, nós queremos a interação de vocês com o seguinte. Escaneiem aqui o QR Code rapidinho. Ainda não passa, só aguarda o sinal, tá? E nós temos uma pergunta quando vocês escanearem aí o QR Code. O Diálogos é um evento que foi concebido com várias intenções e uma delas é tornar a Casa Firjan um lugar de encontro do profissional criativo. E a gente quer entender como isso impacta vocês. E aí a gente tem uma pergunta nesse QR Code que é, em poucas palavras, em 1, 2, 3 no máximo, como o Diálogos Criativos contribui para o seu repertório. O Thales trouxe, né, esse questionamento de criatividade, repertório, e a gente quer entender como isso impacta a vida de vocês. Vamos lá, rapidinho. Inclusive, nos materiais que eu disponibilizei para vocês consultarem depois sobre a palestra, eu incluí algumas coisas que acho que respondem ou ajudam vocês a entenderem. Tem livros do tipo Drive, que é um livro muito bom que eu li, que fala sobre motivação e responde alguma dessas tendências. O Criatividade S.A. também, que é bem legal. Na verdade, Thales, eles nem sabiam disso ainda. Ah, não, perdão. Spoiler. Já? Pode colocar já. Vamos ver o que está formando, a nuvem de palavras que está formando. Conhecimento, empatia, aprendizado, criatividade, inspiração. A gente está aí com 903 respostas. A gente vai formar uma nuvem de palavra bem complexa. Isso daqui a gente vai estar colocando no e-mail que a gente vai estar enviando amanhã, talvez. Depois eu vejo isso com a Renata. E é bem legal a gente ter esse retorno de vocês de como o Diálogos contribui com toda a galera que está aqui participando com a gente. Obrigado, gente. Peraí, mas o PET... Posso falar? Bom, gente, outra outra execução nossa para o Diálogos de 2024 é que agora a gente vai trabalhar com um pack de referências. O que vai acontecer? Quem participa do evento aqui com a gente vai receber um e-mail de pós-evento e que nesse e-mail os palestrantes eles fizeram uma série de indicações, podcasts, livros, links, sites, e que quem quiser se aprofundar no assunto vai receber esse e-mail de pós-evento com um pack de referência e com todas essas indicações que eles fizeram. Esse e-mail vai estar chegando na caixa de entrada de vocês, fiquem atentos, e a Júlia agora vai fazer todas as considerações finais do Diálogos. Obrigado, gente. Gente, o Neto é que é responsável por esse projeto aqui, os Diálogos, junto com a Renata aqui da GEV de eventos, que eu não sei onde está, os meninos lá em cima. Queria agradecer a todo mundo, a nossa equipe da Gerência de Ambiente de Inovação, mas a equipe de comunicação que produz isso aqui tudo com a gente, as outras gerências da Firjan que estão representadas ou aqui em cima do palco com o Antenor e com a Natália, mas também assistindo. Quem é funcionário? Temos até sanitaristas da Firjan. Quem é funcionário da Firjan que está aqui hoje? Levanta a mão, por favor. Ah, legal. Obrigada por vocês terem participado hoje também. Levem a palavra da inovação, dos profissionais criativos da indústria criativa. E aí eu vou fazer aqui agora mais 2 informes só.
Um é sobre essa pesquisa, gente. Outro QR Code, façam um favor de escanear de novo. Desculpa, já guardaram. Mas é o seguinte, essa pesquisa é muito importante para a gente, porque a gente quer saber de vocês o que vocês acharam da experiência e do conteúdo, tá? E a gente, de fato, muda as coisas aqui de acordo com a pesquisa de vocês. Quem teve no Meetup no último encontro, lá no último, Renata apareceu, é outra mãe aqui do Diálogos, obrigada. Quem teve no último Meetup lá do Arena, reclamou que o chão estava duro de sentar e tal. O que a Renata fez com o Gustavo? Futon, né? Próximo vai ter futon. Então, vocês, por favor, respondam e digam também o que vocês querem ver nas próximas discussões, tá bom? E aí, próximos encontros para a gente, o Neto levantou aqui. Uma informação importante é o Conecta Lab. Conecta Lab é uma aceleradora da Firjan-IEL de iniciativas, de startups que resolvem problemas da indústria. Então, se você tem uma startup, uma empresa que resolve problemas da indústria, ou em sustentabilidade, ou em transformação digital, indústria 4.0, você pode se inscrever até 29/4 para ser acelerado, quer dizer, ter acesso aí à nossa rede de associados. Se você não é uma startup, mas conhece uma startup, divulgue para elas, porque é uma oportunidade da gente conectar quem tem solução com quem tem o desafio e precisa da solução. O outro projeto é o Inovatur. As inscrições vão até dia 19 e é como se fosse o Conecta Lab, só que o Conecta Lab são soluções para a indústria e o Inovatur são soluções para o turismo. É uma iniciativa da Firjan junto com a Prefeitura, com a Secretaria Municipal de Turismo, e vai acelerar também durante 8 meses empresas que tenham soluções para o turismo na cidade do Rio de Janeiro. Um outro QR Code. Esse QR Code é o quê, Neto? É o Linktree da casa. Tá aqui, esse QR Code é o mesmo. Pode passar, eles vão ficar nervosos. Tem muito QR Code. Esse está no crachá de vocês, vocês vão levar para casa, não precisa gerar ansiedade. O próximo Diálogos Criativos, que é esse que a gente fala sobre a indústria criativa, essa discussão é no dia 29/8. Já salva a data e a gente vai mandar para vocês a divulgação. Eu acho que era isso. Eu queria agradecer muito de novo a vocês que vieram de longe, de tão longe, e a vocês que vieram daqui de pertinho também, dizer que assim, é muito interessante a gente poder falar sobre isso, pedir desculpa para quem não conseguiu fazer pergunta, mas todos eles e todos nós estamos convidados agora para um ambiente com bastante soft power, playlist de músicas brasileiras, um café, biscoito Globo com mate, né? Então, vamos fazer uma foto de todo mundo, mas queria agradecer mesmo vocês, convidar todo mundo para esse café lá fora. Obrigada.